Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão me ouvindo agora. Para quem não me conhece, eu sou o Cauê, eu faço faculdade de biologia e eu sempre gostei muito de biologia e sempre gostei de ciências, naturais de um modo geral. E eu também sempre gostei de falar sobre ciência. Só que muitas vezes eu não tinha alguém que para falar, alguém que escutasse. Então eu decidi falar sozinho. É, um pouco desse podcast, um pouco que eu espero, que eu sempre gostei de fazer divulgação científica. Eu sempre quis fazer divulgação científica. Até porque eu vejo que tem muita desinformação, muita pseudociência, muita mentira que circula nas redes e pouca gente para rebater toda essa mentiraiada, né? Então eu sempre tive vontade e eu já tinha esse podcast já há um tempo. É, eu pretendia fazer vídeos também mais elaborados. Eu vou acabar fazendo vídeos mais elaborados, porém com o acúmulo de coisas, né, da vida, a falta de tempo, eu decidi focar principalmente no podcast por enquanto. Até porque é uma coisa que eu só preciso falar, né? Então, basicamente, esse canal é um canal de divulgação científica, mas é um canal que eu faço divulgação científica, eu como indivíduo. Então, eu provavelmente vou trazer matérias aqui, notícias, talvez eu traga algum fato, alguma curiosidade, né, que eu gosto de soltar curiosidades aleatórias, algo que eu acho interessante, né, um comportamento animal. Pode ser que eu acabe trazendo política também, porque política permeia o nosso mundo, nós somos animais políticos. Não em sentido de partido, partido X, partido Y, candidato um, candidato 2, mas a nossa espécie é uma espécie que vive em sociedade. E tudo que permeia essa sociedade é político. Até dentro da nossa casa, a gente tem que seguir uma hierarquia. No caso, a gente é inferior hierarquicamente a nossos pais. Isso é política. E principalmente em relação à ciência, a meio ambiente, né? Pode ser que eu traga alguma PL para discutir aqui, ou alguma notícia. No geral também eu posso trazer aulas, né? Aulas mais ditadas, aulas comentadas. Às vezes eu só abro o microfone e falo as brisas que tiverem na minha cabeça. Mas no geral, esse é um campo aberto onde eu quero falar. E da mesma maneira, eu quero que as pessoas ouçam. Então, se você está ouvindo, sinta-se à vontade para comentar, me fazer críticas, entrar em contato comigo. Minhas redes são abertas, né? Os comentários também são abertos. E eu gostaria muito de saber o feedback de vocês, porque para mim é muito importante que eu me divirta falando. Porém, é interessante também que vocês se divirtam escutando, né? E como o sentido de podcast é, vocês podem escutar sendo um ser humano funcional, lavando uma louça, às vezes no trânsito pro trabalho, fazendo uma atividade da escola. Eu também não defini um público-alvo específico, porque eu quero falar para todo mundo. Talvez um pouco menos para o público infantil, porque eu provavelmente vou acabar falando bastante palavrão aqui, porque é da minha natureza. Obviamente menos do que o comum, eu vou sempre tentar me conter, porque o objetivo
do podcast é fazer vocês entenderem o que é ciência. Na verdade, o objetivo é vocês compreenderem como o mundo funciona através da ciência, porque a ciência é um meio de entender o mundo. Então, por exemplo, eu vou acabar trazendo um assunto aqui, eventualmente, sobre homossexualidade. E homossexualidade, ela é vista de um jeito pela igreja, de um jeito socialmente, de outro jeito empiricamente, mas aqui eu vou trazer um pouco da minha visão, um pouco da visão de outras pessoas. Eu pretendo trazer convidados aqui também, que eu ache relevante de falar alguma coisa, mas principalmente a visão da ciência sobre a determinado assunto. A homossexualidade é apenas um exemplo. No geral, eu acho que vão ser episódios curtos, né? Focados em determinado tema, mas do jeito que eu me conheço, é capaz que o assunto acabe se estendendo, acabe indo para outros ramos, e isso é legal da interação, né? Então acho que, como eu não elaborei exatamente um roteiro para essa introdução, eu queria começar falando o que é ciência, né? Então, a ciência é um sistema que busca compreender o nosso mundo a partir do método científico. Que é esse método científico? É um método que se baseia na observação, na geração de hipótese, na experimentação dessa hipótese. Então a gente vai testar essa hipótese e gerar resultados. Se o resultado for contrário à hipótese, isso não é ruim. Quando o experimento dá errado, isso não é ruim para a ciência de maneira nenhuma. É inclusive muito positivo, porque a gente está buscando. A ciência, ela não busca a verdade, ela busca a melhor explicação que a gente pode ter sobre aquele fenômeno que a gente está observando e elaborando hipóteses. Então, por exemplo, sobre a evolução, antes de Darwin, tinha um carinha chamado Lamarck, e Lamarck propôs uma ideia de uso e desuso que hoje é completamente descartável. Não faz muito sentido, mas na época era a melhor explicação que a gente tem. E aí surge Darwin e Wallace, né, com a teoria da seleção natural, que complementou. Então, a gente descobriu um jeito melhor de entender como a evolução funciona. E que a evolução de fato acontece. E um dos mecanismos que ela acontece. Então, a ciência ela tá sempre mudando, ela tá sempre melhorando, porque o tempo vai passando, a nossa tecnologia vai melhorando, e a gente sempre vai buscando a melhor explicação, nunca a verdade do que é. E ela funciona desse jeito justamente porque as hipóteses são testadas. E elas são testadas mais de uma vez por vários cientistas em vários locais do mundo. Então, provavelmente na escola vocês ouviram falar que a gravidade é. Então, provavelmente na escola vocês já ouviram falar que a gravidade ela é constante, né? Se a gente soltar uma pena e uma bola de chumbo no vácuo, elas vão cair no chão com a mesma velocidade. Então, se você conseguir uma câmara a vácuo e soltar uma pena e uma bola de chumbo, uma bola de boliche, da mesma altura, você consegue ver que elas vão cair no chão na mesma velocidade. E se você for para a Índia e repetir esse experimento, vai resultar na mesma coisa. Isso mostra que realmente
esse método, essa hipótese se torna válida, porque ela foi testada mais de uma vez em lugares do mundo diferentes. E aí, nesse caso, a gente muda o nome de hipótese. Se ela já foi testada várias vezes e foi comprovada várias vezes, ela se torna uma teoria. Então, uma teoria não é igual teoria de filme. Uma teoria é uma hipótese muito confiável. É uma hipótese que já foi testada várias e várias vezes. E é por isso que a ciência funciona, por isso que ela é tão confiável, porque ela é testada, ela é contestada o tempo todo. Então, se vocês verem alguma recomendação mágica no TikTok, no Instagram, tipo, tal remédio cura diabetes. Fala, porra, se cura diabetes, por que isso aí não tá sendo vendido pelo mundo? Aí sempre tem no vídeo, né? Eles não querem que você saiba a verdade. Fala, como não? A ciência tá buscando o melhor. Se essa pílula mágica que você tá falando realmente cura diabetes, isso é algo que movimentaria o mundo. Isso seria. Uau, isso seria o ganhador do Nobel. Não existe essa de, eles estão escondendo coisa de você. Não. A ciência, ela quer mostrar para o mundo como ela funciona. Então sempre desconfiem. Acho que uma coisa interessante de falar também é que se você tem uma religião, isso não impede você de estudar a ciência e entender como o método científico funciona. Porque a ciência, ela não é excludente da religião. Elas não são comparáveis, elas não se misturam, na verdade. Então existem muitos cientistas que têm sim religiões que acreditam em várias coisas, mas fazem ciência boa, com propriedade, porque uma coisa não anula a outra. A teoria do Big Bang, ela não anula a existência de um criador. Ela apenas explica, com base nas evidências que a gente tem, uma hipótese que foi testada várias vezes e provada várias vezes, chegou na melhor resposta, que é a teoria do Big Bang. E em nenhum momento eles falam sobre Deus. Inclusive, o cara que desenvolveu a hipótese da teoria. O cara que desenvolveu a teoria do Big Bang, ele era um padre jesuíta. E da mesma forma, a teoria da evolução. A evolução acontece, ela é um fato. E aí o que muda são as teorias. Ela é observada, nós temos fósseis, nós conseguimos observar as diferenças e semelhanças entre as espécies. Então, no nosso braço, nós temos os ossos rádio e ulna, e numa galinha nós também temos o rádio e a ulna. Então, nós temos ossos semelhantes, talvez para funções diferentes, com estruturas diferentes, não estruturas diferentes, mas os formatos diferentes, mas em essência eles são ligados aos mesmos músculos, tem a mesma função evolutiva. Então a asa é a pata dianteira da galinha e o nosso braço é a nossa pata dianteira. E isso em nenhum momento exclui a ideia de um criador. A gente apenas vê com base em evidências. A ciência, ela busca explicar o mundo com base em evidências físicas, materiais, a descrição da nossa realidade. Uma metáfora que eu acho muito boa é a do dragão da garagem, do livro do Carl Sagan, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, que consiste assim: chega alguém em você e fala, cara, tem um dragão na minha garagem. Aí você fala, porra, eu quero ver o dragão, sempre gostei de dragão, vou lá ver o dragão.
Aí você chega lá, não tem dragão. Aí você fala, cadê o dragão? Aí o cara fala, então, o dragão, ele na verdade ele é invisível. Aí você, tá, beleza. Então vamos pegar a farinha e jogar pelo chão. Aí a gente vai conseguir ver a pegada do dragão. Aí ele fala, não, mas então, o dragão ele tá voando. Aí tá, se o dragão tá voando, vamos pegar uma máquina de calor. Vamos pegar uma máquina de calor e vamos analisar. Porque o fogo que o dragão solta, né, ele emite calor. Então a gente consegue ver o calor que o dragão, o calor do fogo que o dragão solta. Aí vem falar, então, mas o fogo do dragão não emite calor. Aí você fala, tá difícil, né? Então vamos pegar uma tinta, vamos pulverizar a tinta e vamos jogar pela garagem inteira. E aí vai conseguir pegar a estrutura do dragão, né? Aí você fala, então, mas ele é intangível, cara. Fala, cara, então de onde você tirou que tem um dragão aí? Então veja que é possível que realmente tenha um dragão. No caso, ter um dragão na garagem não é impossível, mas ele é improvável. A gente não consegue provar que tem um dragão. Então, não faz sentido a gente continuar, a gente falar que tem um dragão porque a gente não consegue provar que tem um dragão. Ah, mas existe a chance de ter o dragão. Fala, tá, mas também existe a chance de não ter o dragão. Então, se a gente não consegue provar, se a gente não consegue provar com métodos, a gente não tem evidências do dragão, não faz sentido a gente continuar espalhando que tem dragão, mesmo que exista a possibilidade de ter dragão. Talvez no futuro, se a gente conseguir uma tecnologia que consiga detectar a presença do dragão, aí a gente consegue falar. Não, então sempre existiu o dragão. Mas enquanto não, não existe. E aí, complementando a metáfora do Carl Sagan, né? Eu elaborei a minha metáfora, que é a metáfora da pizza. Que essa metáfora minha é mais para explicar como a ciência funciona com base no método. Então, vamos supor que você more com uma pessoa. Se você mora com uma pessoa, não precisa imaginar. Mas se você mora sozinho, imagine que seu amigo veio te visitar. E aí, do nada, aparece uma pizza em cima da mesa. Aí você fala, ué, eu não pedi pizza? De onde surgiu essa pizza? Será que foi a fada das pizzas que colocou essa pizza aqui? Aí você acha que é a fada das pizzas. Porém, você consegue ver, você chega perto da pizza e você vê que na caixa da pizza tá a logo e o nome, o telefone de uma pizzaria da sua cidade. Então tá, então uma fada não ia precisar de uma caixa com telefone, com marca da pizzaria logo da minha cidade, né? Aí você abre a caixa da pizza e a pizza tá quente. Então, se a pizza tá quente, ela foi feita agora há pouco. Ela foi feita no forno, porque ela tá quente, e ela foi entregada rápido. Então, você sabe que a pizza chegou ali há pouco tempo. Aí você vê também é o seu sabor favorito de pizza. Aquele sabor que só o seu amigo ou a pessoa que mora com você, seus pais, sabe que você gosta. Talvez a fada fez um palpite de sorte, ou o que é mais provável é que seu amigo, que sabe do sabor de pizza que você gosta, pediu a pizza na pizzaria da sua cidade, veio rápido porque existe delivery e chegou a pizza até a sua casa. E aí você vê também o comprovante de pagamento. Tudo isso anula a possibilidade de ter uma fada da pizza.
porque você, por meio de evidências que você observou, conseguiu chegar em uma conclusão que eliminou a primeira hipótese da fada. E é basicamente assim que funciona também as ciências forenses. Então, você tem um corpo, você tem uma faca, você tem sangue na faca, você tem digital na faca, você tem o furo da faca no corpo. Existe a possibilidade desse cara ter, sei lá, morrido de infarto e caiu a faca ali, acabou pegando ele depois de morto e acontecido uma série de coincidências que acabou com o corpo ali e a faca ali? Pode, mas todas as evidências que a gente encontra é que foi um caso de assassinato e que o assassino provavelmente é o que tem a digital na faca. Então é assim que a ciência funciona no geral. Talvez eu até tenha me perdido um pouco ou acabei deixando confuso demais, mas os próximos episódios vão ser mais roteirizados, bonitinho. Talvez eu não me perca tanto, mas no geral, eu quero que vocês entendam eu quero que vocês entendam o que é ciência, como ela funciona. Eu quero trazer artigos aqui, ler o artigo com vocês, mostrar por que o artigo é bom, por que ele é ruim, é, ver os dados, por que deram esses dados, como que eles conseguiram esses dados. Então, de uma forma como o pensamento científico chegou a esse ponto. E desenvolver em vocês também o pensamento crítico, o pensamento científico, o pensamento cético, o pensamento criativo, porque eu gosto de inventar coisas, então vocês vão ver que isso está intimamente atrelado à ciência de um modo geral. A criatividade também é uma etapa da ciência. Quero que vocês saibam que eu posso cometer falhas, eu sou humano. Pode ser que eu tenha interpretado um dado errado, pode ser que eu tenha esquecido de mencionar alguma coisa, porém eu sempre vou deixar na descrição e registrado as fontes que eu utilizar, as fontes e as referências. E sempre que possível, dão uma olhada, vão atrás para vocês terem certeza. Não acreditem 100% no que eu falo, acreditem nas fontes. Então fiquem atentos às fontes e às referências que eu trazer, aos dados, aos sites. Eu vou deixar todos disponibilizados, todos evidentes, linkados, bonitinho, para que vocês vão atrás. Assim que vocês terem um tempinho, quiserem se aprofundar, vocês falam, não, deixa eu ver se isso que ele tá falando é verdade mesmo. Vão lá, vem, comprovem por vocês mesmos, tirem suas próprias conclusões. Você tem todo o direito de discordar de mim, todo o direito de me questionar, inclusive me questionem. Mas se você for rebater, leiam as fontes, leiam as referências. E se você for propor um contraponto, um outro ponto de vista, mostre as suas fontes também, as suas referências, que falar até papagaio fala, né? Então, o importante das fontes é que vocês entendam que nada que eu falar aqui é tirado do nada, é tirado da minha cabeça, é tudo com base em evidências, em ciência, em dados estatísticos. Nada é da minha cabeça. Então, sempre vão atrás, sempre confiram. Isso, na verdade, vocês deviam ter para tudo. Viram uma manchete de notícia, vão atrás da notícia, leiam a notícia, vê quem escreveu. Ah, um produto milagroso que promete emagrecer. Quem tá prometendo? Cadê os artigos? Cadê os dados que mostram que as pessoas realmente emagrecem? Tenham um pensamento crítico e questionem tudo. Questionem absolutamente tudo. E principalmente, leiam as fontes, leiam as referências. De novo, você falar, acho que o que ele falou não é bem assim.
vai nas fontes, leia a fonte, fala, mas tá escrito exatamente isso, né? Enfim, no geral, vai ser isso, vão ser episódios curtos, de eu falando, ou eu dando alguma aula, ou eu comentando em cima de alguma coisa. Por exemplo, o próximo episódio vai ser sobre DNA e RNA, então eu vou me basear em artigos, em livros, monografias. Vou contar um pouco da história do DNA para vocês, que compreender a história, etimologia principalmente, é crucial para vocês entenderem uma série de assuntos. Principalmente eu vou comentar no final uma notícia recente sobre DNA. Então é crucial que vocês assistam, entendam a história, entendam o que é, como funciona, para quando chegar na hora da notícia vocês entenderem por que que a notícia está falando isso, por que aconteceu desse jeito. Então eu acho isso crucial e fundamental para criar esse pensamento científico, crítico e criativo, certo? Eu quero deixar bem claro como a ciência funciona, divulgar a ciência da melhor maneira que eu posso, eu prometo dar o meu melhor e prometo principalmente falar. E eu gostaria muito que vocês estivessem dispostos a ouvir. E de verdade, sintam-se à vontade para comentar, para engajar, para me questionarem, fazer perguntas, falar, eu queria fazer um episódio sobre sobre crédito de carbono. Aí eu vou atrás, vou pesquisar, vou atrás de especialistas, vou fazer um episódio todo estruturado e vocês, se quiserem, vão atrás das fontes também, porque principalmente a gente constrói muito em comunidade. Então, eu sozinho, então na verdade eu sozinho não sou capaz de muita coisa, mas a gente como comunidade, a gente pode construir grandes coisas juntos. Então, acho que no geral é isso, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Se ficou subentendido alguma coisa, ou se eu acabei me atrapalhando em algum momento, peço desculpas, mas os próximos episódios vão ser um pouco mais roteirizados, mais organizados. E espero que vocês entendam melhor. Novamente me apresentando, eu sou o Cauê. Espero de verdade que a gente consiga construir grandes coisas juntos. Espero que vocês me acompanhem nessa jornada de divulgação científica. Acho talvez importante falar as principais inspirações de podcast. Eu podia falar da Inédita Pamonha, da Biologia em Meia Hora, Os Três Elementos, do Naruhodô, do Nerdcast. Tem alguns aí. Divulgadores científicos, eu prefiro deixar para um outro vídeo para ter certeza que eu não vou esquecer ninguém, porque é bastante gente. Mas agradeço a todos que ouviram, agradeço aos que vão ouvir. Acho que é isso. Sejam bem-vindos ao podcast Biosenso e obrigado e tchau.